Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. São as cartas de Paulo. Você vai ter lá os 4 evangelhos, depois você vai ter Atos, Romanos. Na sequência vai ter as cartas aos Coríntios, aos Gálatas e depois aos Efésios. Glória a Deus. Aleluia. Tem um bebê ali que quer jantar, ó. Aleluia. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a princípio os versículos 8 e 9. Está dizendo assim, olha: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glória a Deus. Eu vou ler com você, desde o começo desse capítulo, para a gente pegar um pouco mais do contexto disso aqui. Está escrito assim, olha, isso está falando com você, está falando comigo, está falando com todo mundo que já crê nesse nosso Senhor, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glória a Deus. Essa semana eu tive, alguns contatos com algumas pessoas. Tinha pessoas que eu não via há muito tempo, que eu não contatava há muito tempo, e que foi um negócio legal. De um tempo para cá eu comecei a usar o Facebook, e algumas pessoas se encontram, pessoas que você não vê há anos, ou pessoas que você continua não vendo, né? Mas você continua tendo contato. Eu tive dois contatos, dentre vários, interessantes essa semana. Um foi com 2 pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu respeito, né? Que eu vejo, conheço a conduta dessas pessoas, eu admiro essas pessoas, sei que são boa gente, assim, bastante boa gente, sei que em muitas coisas eles são muito melhores do que eu, né? Em muitas coisas, né? Vocês também, muitas coisas são melhores que eu. Cada um de nós temos algumas características, em algumas coisas a gente se sai melhor, em outras não. Isso é natural de todas as pessoas, né? E com uma dessas pessoas, ele publicou alguma coisa mais ou menos assim, tipo assim, ele falando assim, nas palavras, com todo respeito, eu quero dizer para alguns amigos meus, que eu gosto, né, que é muito chato eles dizerem que só a religião deles salva, só a religião deles está certa, só a religião deles, é muito chato isso. E ele estava se referindo aos crentes. Porque ele não é crente, ele não é cristão, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa abençoada, uma pessoa de fé também, né? Ele tem a fé que ele sustenta lá, a fé com que ele se conduz, ele tem a fé, e a gente tem que respeitar isso, né? Então esse foi um desses contatos. Aí eu escrevi para ele, porque ele disse lá, ele colocou assim, nenhuma religião ou nenhuma instituição
criada por homens vai salvar ninguém. Ele colocou isso. Eu falei, eu concordo, né? Nenhuma religião vai salvar ninguém, e nenhuma instituição criada por homens vai salvar ninguém, porque nós cremos que somos salvos somente pela graça, por Jesus Cristo, né? Então eu concordei com ele, tal, polidamente falei lá, porque ele tem razão, e as pessoas às vezes tratam esse assunto de um jeito errado. A outra pessoa com quem eu tive contato, ela publicou uma matéria lá, escrita por uma jornalista, aparentemente, eu não sei a pessoa que escreveu essa matéria, mas a pessoa que escreveu essa matéria, a pessoa é ateia, feminino de ateu é ateia, gente? Né? A pessoa é ateia, ela não acredita em Deus. Então essa pessoa escreveu lá na matéria dela, lá, ela escreveu assim, parábola do taxista. Ela escreveu na matéria dela, parábola do taxista. Aí então ela dizendo que ela saiu de táxi para ir, não sei para onde ela estava indo lá, acho que para o aeroporto, alguma coisa. Aí pegou um táxi e tal, estava indo para o aeroporto e batendo o maior papo com o motorista, um papo bacana, tal. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Ah, você mora por aqui? Ah, como é que está a praça, né? Ela perguntando para ele, tá bom trabalhar com táxi? Aquele papo gostoso, tal, papo tranquilo. Uma pessoa, não se conheciam, né? Começaram a conversar. Aí de repente, aquela pessoa do táxi falou alguma coisa para ela a respeito, acho que de igreja, ou alguma coisa referente ao evangelho. A pessoa falou para ela, não falou de evangelho, se tivesse falado de evangelho, não teria tido problema, não teria dificuldade, mas falou de igreja, né? Falou de religião, na verdade, para aquela pessoa. E aquela passageira que estava indo com aquele rapaz, e estava naquele papo gostoso com aquela pessoa, estava com aquele papo bom com aquela pessoa, ela pegou e falou assim, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateia, né? É um direito dela, as pessoas creem no que elas quiserem crer, as pessoas têm a religião que elas quiserem ter, né? É um direito da pessoa. Nisso a conversa mudou. O taxista que estava batendo aquele papo legal com a moça, aquele papo bacana, sem, né? Considerando a moça uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que estava conversando com ele no maior respeito e tal, começou a falar, imagina, Deus me livre, tipo assim, né? Deus me livre até, tipo assim, já começou a tratar a pessoa como uma pessoa fosse ali um demônio que tivesse do lado dele, que estava, né, ali andando no táxi dele. Mudou totalmente o foco da conversa. Coisa horrível, coisa feia de se fazer. Essa, acho que é uma jornalista, ela escreveu a matéria justamente dizendo isso. Olha que coisa chata. A pessoa estava me falou a respeito da igreja dela, da situação dela. Eu ouvi, até comentei alguma coisa. Na hora que eu falei para ela que eu era ateia, a pessoa se transfigurou ali, ficou como se eu tivesse endemoniada, como se eu não sei o que, tal. E a mesma coisa, e a gente deve procurar fazer isso, e andar desse jeito, com todas as pessoas, seja ele ateu, seja ele da religião A, da religião B, da religião C, né? A palavra de Deus, inclusive, fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mesmo que essas pessoas fossem inimigas, e não são, né? Mesmo que elas fossem, a nossa luta não seria contra elas. A gente não pode tratar mal uma pessoa, ou deixar de ser amigo de uma pessoa, porque ela não crê na mesma coisa que a gente crê, né? A gente não pode tratar as pessoas assim, porque a pessoa age de um jeito que você considera errado, você não tem o direito de tratar mal a pessoa, né? A gente tem que tratar a pessoa com respeito, com polidez, com carinho, né? Eu tenho tantos amigos que são de religiões totalmente diferentes da nossa, né? Que creem de uma forma tão diferente das nossas. Puxa, são pessoas super bacanas, pessoas que eu gosto, pessoas de respeito, pessoas honestas, pessoas que fazem o bem pra caramba, né? Ele crê diferente de mim, não é motivo nenhum para eu não ser amigo dele, né? Muito pelo contrário, se eu desejo que ele conheça o meu Deus, eu tenho que mostrar para ele que eu amo, né? Que eu amo essa pessoa, que meu Deus o ama também. Eu tenho que mostrar isso para a pessoa. Se eu tratar a pessoa porque ela crê diferente de mim, como se ela fosse um inimigo, então não conviver com você eu não ando, com você eu não falo, né? Gente, Jesus nunca fez isso, Jesus nunca fez isso, e Ele é o nosso espelho, é nele que a gente deve mirar, amém? Por exemplo, está havendo agora uma guerra terrível aí,
com relação ao Marco Feliciano lá, né, que está na Comissão de Direitos Humanos. Por que essa guerra? Justamente por causa dessas coisas. Eu não vou dizer que ele tenha tratado mal ninguém, eu não conheço a vida dele, eu não sei como é que ele vive, só que as pessoas atacam, atiram pedra, porque é essa visão que normalmente essas pessoas têm do crente, da maioria dos crentes pelo menos, né? E é errado isso. Teve uma situação, por exemplo, para a gente só ter como exemplo, né? E tem essa guerra aí dos ativistas do homossexualismo, tentando derrubar ele e tal. Os homossexuais, eles não são nossos inimigos, eles não são pessoas para a gente desprezar, não são pessoas para a gente, eu não posso ser amigo dele, imagina, o cara é gay, eu não vou ser amigo. Não, gente, é para a gente ser amigo, é para a gente amar, é para a gente mostrar amor para essas pessoas. Se você crê realmente no Deus que você crê, se você crê que Deus salva, que Deus liberta, e você crê que Ele esteja em pecado, é para você amar essas pessoas, né? Por exemplo, teve aquela situação em que Jesus quando Ele estava aqui na terra, né? Ele estava num lugar e chegaram junto dele com uma mulher que havia sido pego em adultério. A mulher havia sido pega em adultério, e chegaram em Jesus e falaram para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada, e a lei dizia realmente isso, a lei dizia realmente essa situação, né? A lei disse que ela devia ser apedrejada. Jesus, aí a palavra fala que Jesus ficou escrevendo ali no chão, né? Provavelmente, eu não vou dizer, não, provavelmente não, mas vou aqui tentar, né, falar, Jesus poderia estar escrevendo assim, ali no chão: Deus, eu estou me sacrificando por essa mulher também, por essas pessoas que estão erradas aqui, tentando destruir a vida dessa mulher, estou me sacrificando por ela também. Poderia Jesus estar escrevendo alguma coisa desse tipo. Aí ele levantou a cabeça, né, e falou assim: olha, quem de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? E questionou aquela. E a palavra, todos vocês conhecem, que isso é conhecidíssimo na Bíblia, diz que Jesus falou isso, e as pessoas sabiam o que Jesus estava falando, e sabiam que Jesus tinha autoridade para falar aquilo. As pessoas foram soltando as pedras no chão, abaixando a cabeça e saindo. A mesma coisa, se alguém se escandalizar aqui, que se escandalize. A mesma coisa Jesus faria, eu creio, se eles tivessem trazido um homossexual, que também a Bíblia fala. Nós podemos ler os textos aqui, que realmente Deus considera como pecado, o homossexualismo e o adultério, dentre outros. Nós vamos ler esse texto só porque nós podemos falar isso é bíblico, isso não é homofobia, né? A Bíblia fala isso. A mesma coisa, eu creio que Jesus faria, se tivessem trazido para ele ali um homossexual, né? E falar: olha, nós pegamos esse cara num ato de homossexualismo, a lei diz que é para ele ser apedrejado. Do mesmo jeito, eu creio que Jesus escreveria ali, ó, Senhor Deus, eu estou morrendo, eu estou sendo sacrificado por causa dessa pessoa também, eu estou sendo sacrificado por causa desses também que estão querendo doidinho para tacar pedra, né? Aí Jesus do mesmo jeito falaria: olha, quem aqui não tiver pecado, atira a primeira pedra. E do mesmo jeito as pessoas teriam que abaixar a cabeça e sair caminhando, né? E Jesus, quando ele se levantou, ele falou para aquela mulher: quem te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. Então ele falou: nem eu te condeno, vá e não peques mais, né? Do mesmo jeito ele faria se fosse nessa situação. E se nós agíssemos desse jeito, não haveria essa guerra que está acontecendo, não haveria essa rejeição que está acontecendo, né? Aquela situação que eu contei da moça que era ateia lá no táxi, ela não deveria acontecer. Jesus, se tivesse ele no táxi, ele não ia se alterar, ele ia mostrar para aquela moça que ele ama, que ele é amor, né? E a gente sabe o que está na Bíblia. Por exemplo, com relação ao homossexualismo e ao adultério, inclusive o Ronolfo me falou comigo a respeito desse texto esses dias. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 em diante.
Está dizendo assim, e isso não é homofobia, gente, a gente ama tanto as pessoas que estão em adultério, a gente ama também as pessoas que estão... Isso não é para ser falso, não, é para ser verdadeiro. Isso é o que Jesus fazia, é o que Ele espera que nós façamos. E se nós formos verdadeiros cristãos, é assim que a gente vai agir e é assim que a gente vai tratar as pessoas. A gente sabe da verdade, o que a gente tem como verdade é a palavra de Deus, e a gente está aqui, a gente pratica e a gente quer viver desse jeito, mas a gente tem que amar as pessoas, né? Está dizendo aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí diz assim, na sequência, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então está dizendo que nós, vários de nós, não vou dizer em qual contexto você se colocava, né? Mas vários de nós éramos pecadores. Se você não era homossexual, você era mentiroso. Se você não era ladrão, você era avarento. E muitos de nós ainda temos várias coisas que vão sendo purificadas, vão sendo limpas de nós pela palavra. Então ninguém tem o direito de atirar pedra. Ninguém tem o direito de atirar pedra. Por isso que a gente leu no começo aqui, que a gente é salvo pela graça. A gente não é salvo porque a gente é bonzinho, porque a gente merece. Olha, não, eu sou correto, né? Diante de Deus, tanto faz se a pessoa é adúltera ou se ela é mentirosa. Diante de Deus é pecado do mesmo jeito, né? Poderia aquela pessoa lá que foi levada diante de Deus, isso aqui é mentiroso, então vamos apedrejar ele. Do mesmo jeito, e todos nós falhamos. A palavra de Deus fala que a gente não pode andar em pecado, mas não quer dizer que a gente não peque, né? Todos nós pecamos. Se alguém disser aqui, olha, eu não tenho pecados, a própria palavra de Deus fala, você é mentiroso, né? Você está mentindo. Todos nós erramos, todos nós pecamos, e tanto faz diante de Deus, se você está descumprindo esse ou aquele mandamento, se você está descumprindo esta ou aquela situação, né? A palavra de Deus espera que você ande de maneira correta. E com relação àquele meu amigo que falou assim, olha, vocês ficam se gabando que só vocês vão para o céu, tal. A gente não pode assim ofender ou deixar de ser amigo das pessoas ou menosprezar a religião da pessoa, a religião A ou a religião B. A gente não tem esse direito, né? A gente tem que viver a nossa vida de cristãos, transformados, sabemos que somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, temos que viver essa vida e temos que respeitar os outros e procurar mostrar para os outros Jesus em nós. Se a pessoa vai aceitar ou não, é uma decisão dela, e a gente não pode respeitar menos a pessoa porque ela fez a escolha que ela fez. A gente tem que mostrar a palavra de Deus. A gente tem que mostrar, por exemplo, o que a gente crê e que é verdade, que o irmão Josias já citou aqui no começo do culto hoje, João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos essa verdade no nosso coração e nós vivemos segundo ela. Mas se a pessoa crê de um jeito diferente, pode ser nosso amigo, pode ser nosso camarada, você pode confiar nele plenamente, desde que a pessoa tenha conduta para isso. E nós temos amigos que têm conduta para isso, que às vezes são até melhores do que nós. Tem amigos que agem de maneira até melhor do que a gente, e que não são da nossa religião, que não creem do mesmo jeito que a gente, né? E nós lemos, aí no começo do culto, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, está dizendo assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie,
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Primeiro, a gente é salvo pela graça, ou seja, ninguém aqui tem mérito nenhum com relação a isso. Se você achar, eu sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo porque eu sou um cara que sempre andei direitinho. Tem um monte de gente que anda direitinho, até mais direitinho do que eu, tem um monte de gente, mas a gente crê que a gente é salvo pelo sangue de Jesus, não porque a gente seja melhor do que fulano, do que ciclano, não é de maneira nenhuma isso. Então, pela graça sois salvos. Isso, a palavra diz que é dom de Deus, é presente de Deus. E a palavra diz, a pessoa pode perguntar assim, que nem houve naquele diálogo que a pessoa escreveu do taxista, falando que você precisa ser salvo, a pessoa precisa ser salva. Aí a moça respondeu para o taxista, ser salvo de quê? Eu não estou precisando ser salvo de nada. É o que ela crê, é o que ela tem de entendimento, e ela tem que ser respeitada, né? Então, a gente é salvo, está escrito, vai com a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, está um pouquinho para trás aí de onde você abriu. Olha do que a gente é salvo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Amém? Achou aí? Então está escrito aqui, ó. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, Deus está se manifestando diante dos homens, né? Pois o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o que a palavra de Deus diz? Que Deus se manifestou, que ninguém pode chegar e falar assim, olha, Deus não existe. É impossível que as coisas existissem do jeito que elas são, vindo do nada, vindo de uma evolução, né, que se diz que veio desde, tipo uma bactéria, alguma coisa, a coisa se evoluiu até chegar no ser humano, até chegar no que nós somos hoje. É impossível se crer que de uma explosão que aconteceu há não sei quantos bilhões de anos, esse universo se formou, a Terra está aqui e você está na Terra. Tudo bem, a pessoa quer crer nisso, então está dizendo que isso foi um desprezo, isso é um desprezo com relação a Deus. Agora, a pessoa tem o direito, se ela quiser acreditar, ela vai acreditar, se ela não quiser acreditar, ela não vai acreditar, e isso não faz a gente, no sentido de pessoa, melhor do que ela, não faz a gente, no sentido de relacionamento humano, agir melhor que ela. Isso não faz o fato da gente crer. A gente crê que há um Deus, a gente crê que esse Deus proveu para a gente salvação, a gente crê que a gente precisa de salvação. Agora, se a pessoa não crê, isso não faz da gente, no sentido de melhor do que ela, no sentido de não andar com ela, de se alterar com ela, de ofender, ou de falar, com você eu não ando, ou fazer o sinal da cruz e falar que ela está endemoniada. Isso não dá esse direito, isso não é pregação do Evangelho, isso você não vai ganhar ninguém. Por isso que as pessoas, às vezes, não querem ouvir. Aqui tem coisas maravilhosas, que se a gente souber, se a gente conhecer, se a gente desejar conhecer, isso vai impactar a vida da gente de um jeito tão gostoso, impacta a gente de um jeito tão bacana, e faz tão bem para a gente, que vai nos fazer, assim, viver de uma forma esplêndida, extraordinária. E se a gente tiver isso no coração, e souber como transmitir isso para as pessoas, com carinho, com respeito, as pessoas vão ouvir. Se elas vão aceitar ou não, é trabalho do Espírito Santo de Deus. O que compete a gente é mostrar amor, mostrar a palavra de Deus,
falar de Jesus para as pessoas. Aí a pessoa vai falar, olha, eu quero. Ou a pessoa vai dizer, eu não quero. E se ela não quiser, ela não é nosso inimigo. Amém? Glória a Deus. Então está dizendo que a gente é salvo. Então está dizendo que a gente é salvo do quê? Salvos da ira de Deus. Porque Deus criou, Deus fez, Deus colocou o ser humano numa condição extraordinária. O ser humano se desviou dessa condição de Deus, desprezou Deus. Isso é a humanidade inteira, lá em Adão, né? Desprezou Deus, negou a Deus, negou a divindade de Deus, negou a existência de Deus. Deus não nos abandonou. Isso já nos faz nascer separados de Deus. O fato da humanidade ter se comportado desse jeito já nos faz separados de Deus, que isso vem desde lá do pecado original, sermos separados de Deus, e por isso destinados à ira. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos inclui todos vocês, eu e todas as pessoas. Então todos nós estávamos separados de Deus e todos nós estávamos em condenação. Foi isso que a gente leu no começo do texto que a gente viu aqui agora. Todos nós estávamos em condenação, mas Deus, Ele não abandonou a gente. Ele proveu um jeito de justiça ser feito. A palavra de Deus fala também que o salário do pecado, ou seja, o castigo pelo pecado, o castigo de rejeitar a Deus, o castigo de não querer Deus, o castigo de não reconhecer Ele como Deus, a palavra de Deus fala que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas fala que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então o que Deus fez? O homem se distanciou de Deus, o homem se afastou de Deus, Deus veio como homem na pessoa de Jesus, né? Deus veio e cumpriu o que o homem não cumpriu, adorou a Deus, viveu de forma digna, de forma correta, sem negar a Deus, glorificando a Deus o tempo todo. Então veio um homem que andou do jeito certo. Foi Deus que providenciou isso, né? Então esse homem, Jesus, veio e andou do jeito certo. Esse homem foi condenado à morte, sem pecado algum. A gente pode repetir isso todo o culto, porque isso é o Evangelho. Ele foi condenado à morte, ele morreu na cruz, por minha causa, por causa dos meus pecados, porque eu não teria nunca condições de conhecer a Deus, eu não teria nunca, por causa dos meus méritos, ou por causa do meu bom comportamento, nunca seria suficiente para mim estar diante de Deus, né? Por isso que diz que não é por obras, né? Eu nunca teria essa condição. Então veio esse homem e ele morreu no meu lugar. Ele levou o castigo que era para mim, ele levou. Então é isso que a gente deve viver, é isso que a gente deve colocar para as pessoas. E ele transferiu a justiça dele para mim. Isso está escrito aqui, não sou eu que estou inventando, isso está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então a justiça dele, a justiça que foi feita em cima dele, sobre ele, sem ele merecer, o castigo que foi colocado sobre ele, sem ele merecer, a injustiça que foi feita para ele, foi revertida em justiça para mim. Então eu não sou santinho por mim mesmo, eu não sou bonzinho por mim mesmo, nós não somos melhores do que as outras pessoas aí, no sentido de conduta. Uns agem de uma forma um pouco melhor, outros de uma forma um pouco pior, mas ninguém é perfeito, ninguém é santo no sentido da sua conduta própria, né? Nós somos santificados por causa de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado por mim, a gente é santificado, pelo sangue de Jesus que foi derramado por você, e nós cremos nisso, e nós cremos que é só essa situação que vai nos salvar da ira de Deus, e é só essa situação que vai nos levar diante de Deus, e está escrito claramente aqui, com todo respeito, né? Está escrito aqui, no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, por melhor que a pessoa se conduza, por mais boas obras que a pessoa faça, e as boas obras são para a gente fazer mesmo, é para a gente fazer o bem para as pessoas, e nós devemos fazer o bem para as pessoas. Inclusive tem outras religiões que deveriam, nesse quesito, deveriam ser exemplo para nós de boas obras. A gente deve fazer as boas obras, mas está dizendo na palavra de Deus que a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, amém? E isso está escrito na sequência, que é não por obras, para que ninguém se glorie, porque ninguém vai poder chegar lá diante de Deus e falar assim, olha, eu estou aqui porque eu fiz boas obras, eu estou aqui porque eu fui bom para chuchu, eu estou aqui porque eu ajudei todo mundo. Glória a Deus por quem ajuda, mesmo sendo de outra religião, glória a Deus. Mas o que diz
na palavra de Deus, na Bíblia, que é o que a gente pratica aqui, que é o que a gente vive, diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é nisso que a gente crê. E isso a gente deve levar para as pessoas com amor, né? com carinho, para que as pessoas queiram. A palavra de Deus fala para a gente que é para a gente temperar as nossas palavras com sal. Ou seja, é para você ter uma palavra que seja gostosa de ouvir, que a pessoa se interesse. Ela pode crer ou pode não crer, mas pelo menos você tem que viver de um jeito que a pessoa fala: olha, esse cara eu posso escutar, porque parece ser uma pessoa coerente, parece ser uma pessoa correta, parece ser uma pessoa de bom senso. Então você vai ter oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Se ela vai crer ou não, é Deus que vai mover isso no coração dela. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.